Quem está conosco hoje é nossa irmã Jéssica. Esse copinho não dá conta de mim. Obrigada. Livros. Só um fone. Obrigada. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Ótimo. É sempre bom estar aqui na casa de Augusto César. Esse ano eu estou começando hoje, então é bom ver a carinha de vocês, revê-los. E hoje, né, a gente já está ali com o título, a gente vai falar sobre mocidade na perspectiva espírita. E aí vamos fazer alguns combinados que a gente sempre faz. Participem, por gentileza, que é minha hora de beber água. Então, me dão esse tempo. A outra coisa que eu costumo brincar sempre é que eu falo muito rápido. Então, se estiver rápido demais, faz cara feia, que eu entendo que está muito. A outra questão também é que a gente vai construindo isso juntos. Então, se surgir dúvida, se não fizer sentido, vocês avisem que a gente vai adequando. Por último, eu vou olhar para o telefone celular, mas eu prometo que eu não estou vendo o WhatsApp. É só para não precisar ficar olhando para trás toda hora. Então, eu vou passando para vocês e eu acompanho pelo telefone. Tudo bem? Então, ótimo. Como a gente começa essa proposta? Peraí, o telefone encaixou? Encaixou. Quando eu tive, né, quando eu fui convocada, porque nesse caso aí quem convoca a gente é a Érica, né? Ela passa para a gente ali um tema e ela convida a gente a estar aqui. Deixa eu só virar meu telefone que fica melhor. Peraí. Pronto. Ela convida a gente, né, a estar aqui com vocês. Esses temas são pré-definidos. E aí ela convida, fala para que a gente vai vir. E aí ela passou os temas que eu vou falar nesse ano. E o primeiro tema é esse, mocidade. E aí eu estive com a Érica no início desse ano e eu falei, Érica, socorro. Porque eu não trabalho com mocidade, né, nessa minha caminhada espírita. E eu falo que eu nasci velha. Sabe aquela criança que era mais quietinha, que ficava lendo? Era exatamente eu. E nesse momento, né, eu estou com 35 anos, eu falo que eu sou uma jovem senhora. Então, esse espaço da mocidade, ele foi um espaço de por que eu vou falar sobre mocidade? E aí a Érica conversou comigo, me provocou, e aí a gente constrói essa palestra, né, que a gente vai apresentar hoje. E aí eu queria trazer a primeira conversa aqui, que seria essa ideia de mocidade na visão do espiritismo. E aí por quê? Porque vocês vão perceber que ao longo que a gente for conversando, a ideia aqui é falar de uma mocidade. Sim, tá. Mais perto? Ou longe? Tá dando Melhorou? Tá, vamos lá. A ideia aqui é a gente falar de uma mocidade que é uma mocidade espiritual. Então, essa é a primeira proposta. Vocês vão entender ao longo que a gente for passando pela conversa. E aí a primeira provocação aqui é... Deixa eu ver as carinhas aqui. Eu acho que todo mundo é 30 mais, quem não está no 30 está quase. E aí a primeira brincadeira aqui, vocês vão ver que eu trouxe algumas brincadeiras musicais, é o tal do Somos Tão Jovens, do Legião Urbana. E aí eu quero que vocês pensem nessa ideia que seria, somos tão jovens? E aí eu espero que ao longo do processo vocês compreendam que sim, somos tão jovens. Talvez não de idade, não de corpo físico, mas de idade espiritual. Vamos continuar? Passou. Então o que a gente tem no episódio de hoje? A primeira ideia aqui é esse somos tão jovens. Primeira ideia, a gente vai abrir a introdução, depois a gente vai para essa brincadeira do Nossa Linda Juventude, onde que a gente pretende explicar quem é essa juventude, e aí talvez no sentido mais do corpo físico. A gente vai continuar, a gente vai falar de, a gente aprende, a vida é uma escola, e aí esse mundo de provas e expiações, onde que a gente vivencia. A beleza de ser uma eterna aprendiz, então a gente vai falar desse lugar do aprendizado necessário para a nossa vida sempre. Ótimo.
Do próximo ponto, a gente já está acabando. A gente vai falar desse lugar e o meu medo maior é o espelho se quebrar. É esse lugar que a gente olha para si e faz uma reflexão, e essa reflexão que muitas vezes dá muito medo. E aí, para a gente finalmente fechar, a gente vai falar aqui desse lugar onde que a gente escolhe seguir, que a proposta é continuar. Vamos começar. Melhor? Agora ficou melhor. Ah, muito bom. Bora. Somos tão jovens. Se não passar, vocês me avisam, tá, gente? Porque vou continuar olhando pra cá. Juventude, idade ou estado moral? E aí, o que é que eu quero que a gente pense aqui? E esse é o primeiro momento da nossa conversa. Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar esse aspecto da juventude, da tal da mocidade que a gente estava falando, o primeiro lugar que a gente pensa são os meninos que estavam aqui e subiram, né, as escadas para eles se encontrar e conversar. Essa juventude que a gente olha e tem carinha de jovem. Eu tenho certeza que se a gente parar para pensar, cada um de nós tem a sua construção do que é jovem. Por exemplo, eu tenho uma enteada de 18 anos e ela é a típica jovem, na forma de vestir, na forma de falar, as pessoas que ouvem. Porém, e aí é sempre o convite que a Casa de Augusto César faz para a gente vai dar um passo. Não basta, né, que a gente fique no raso, vamos dizer assim. Não basta que a gente fique no conhecimento que é do mundo. A proposta aqui é que a gente entre e compreenda o espaço espiritual dessa conversa. E aí que a gente começa a nossa provocação. Porque quando a gente fala de uma juventude biológica, corpo físico, ela é diferente de uma mocidade espiritual. E aí, quando a gente pensa nisso, apesar de ser diferente, as características se assemelham. Então, a gente tem, né, ali o jovem que é impossível, ele sabe o que quer de qualquer forma. Eu morro de rir com a Maria Cecília Menteada, porque ela sabe a vida, ela sabe o que ela quer, como ela vai fazer, do modo que ela vai fazer, e parece que vai ser tudo do jeito que ela quer. Então, apesar da nossa juventude física não ser igual à juventude, à mocidade moral, à mocidade espiritual, o comportamento é muito semelhante. Então, eu já vi, acredito que vocês também já fizeram isso. Eu tenho certeza que eu estou certa. É aquela pessoa que me provoca que está errada. Eu estou no lugar certo, ele que não está. Eu fiz da maneira correta, eu frequento a casa espírita, é ele que está errado. Então, essa mesma impulsividade, essa mesma teimosia que a gente observa nos jovens, a gente observa também em nós. E aí vem esse momento, mas fala, não, peraí, eu ocupo o corpo físico, eu não tenho mais carinha de jovem. E alguns de nós aqui, inclusive, com menos carinha de jovens ainda, mais anos se passaram nessa vida física. Mas a gente vai compreender e saber que a minha visão, né, o que você enxerga em mim, não necessariamente equivale ao tempo do meu espírito. E essa é um conceito que a gente tem que ter muito em mente. Eu posso estar no corpo físico, velho, vamos dizer assim, idoso, mas não necessariamente o meu espírito acompanha esse corpo. É necessário que a gente tenha isso em mente, porque isso vai ajudar. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano já tem 60 anos, mas comporta igual uma criança. E a gente fica muito irritado, né? Porque, nossa, como assim não amadureceu ainda? Muitas vezes você pode estar diante de uma pessoa que, apesar da idade dessa vida, da idade física, ela não tem um espírito com aquela idade. O espírito dela ainda está em estado de evolução. E aí, nesse ponto, eu acho que a gente precisa, e aí a gente vem para esse lugar, né? A Terra como palco de amadurecimento. Por quê? Nós somos espíritos encarnados e os desencarnados que estão aqui, mas falando com os encarnados, nós estamos habitando essa Terra, que é um mundo de provas e expiações. E aí, a gente pensar nesse mundo de provas e expiações como esse espaço de amadurecimento. E aí eu quero trazer uma outra provocação para vocês. Muitas vezes, quando a gente se pensa em espírito, a gente pensa naquele espírito assim, eu reencarnei várias vezes,
E eu fiz inúmeras coisas no passado. E eu vim de um outro orbe, cheio de dívidas. Eu cheguei aqui na Terra e eu estou passando e eu estou aprendendo. E sim, algum de nós tem exatamente essa característica. Veio de um outro orbe, em estado de aprendizado, e chegou aqui na Terra, já reencarnou várias vezes e está caminhando. Mas não necessariamente esse é o lugar de todos nós. E aí eu digo até mais, a maioria de nós não está nesse lugar. A maioria de nós somos espíritos jovens que estamos habitando essa terra de mundo de provas e expiações para aprender. Nós estamos aqui aprendendo, construindo a nossa jornada de aprendizado. E aí, quando a gente olha por esse lado, talvez fique mais tranquilo, talvez fique mais acolhedor a gente pensar nas dificuldades que a gente tem. Porque pensa como é diferente eu pensar, eu, espírito antigo, que já vim de outro lugar, eu cheguei aqui, e como assim eu não sei, como assim eu não faço? Ou a gente olha para o outro com esse mesmo olhar, como assim você reencarnou não sei quantas vezes, ainda não aprendeu? Mas de fato, sim, a gente provavelmente encarnamos várias vezes e reencarnaremos inúmeras outras vezes. Mas, ainda assim, esse espaço de aprendizado, ele não é equivalente ao tempo, ao número de reencarnações. Cada um de nós segue um caminho. A gente vai... Passou. A gente vai para o próximo ponto, e aí, antes de entrar nele aqui, vocês conseguem reconhecer qual que é essa nossa linda juventude 14 bis? Exato. E aí, o que a gente traz aqui, nossa linda juventude? É um ponto que eu queria trazer para vocês num aspecto mais sociológico dessa ideia. Vamos pensar na juventude, corpo físico, jovens, como eu estava dizendo antes. E aí a gente tem algumas características interessantes que a gente tem que pensar sobre isso. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é que a juventude é uma construção social. Se a gente for pensar, e eu estou falando de anos 90, tá? Eu nasci nos anos 90, para mim é atrás, mas já se passaram 35 anos. Mas se a gente pensa nos anos 90, a gente não tinha proteção, a gente não tinha direito da criança e do adolescente. Se a gente volta um pouquinho mais para trás, eu acredito que todos nós aqui temos uma história de uma mãe, de uma tia, de um pai, que casou jovenzíssimo, que foi mãe aos 12, que quando tinha 8 já cuidava dos outros irmãos. E aí, se a gente dá esse passo, a gente compreende que essa ideia de juventude que a gente tem hoje em dia, lugar de criança na escola, o adolescente tem o tempo dele, de crescer, de evoluir, de estudar, de ir para a faculdade. Muitos, inclusive, nem trabalham no sentido de ganhar, né, o dinheiro próprio nesse período. Porque a gente construiu, nós construímos como sociedade, essa ideia de uma juventude que deve ser protegida. Nós compreendemos o quê? Esses jovens, eles precisam de um tempo para amadurecer, para aprender. E aí a gente percebendo isso, a gente falou, vamos proteger essas pessoas, vamos dar o tempo necessário para que elas possam aprender. E aí vem um aspecto interessante. Eu não tinha passado o slide, eu estava falando e vocês não viram isso, vou deixar um pouquinho mais aí. Mas é o que eu estava falando aqui, que é só realmente essa ideia mesmo da juventude, que ela vai se construindo. É uma ideia que se construiu. E aí, no próximo passo, vem um outro aspecto, e aí eu queria falar com vocês. Eu não sei se algum de vocês leu essa matéria, saíram algumas, ouviram no jornal. Recentemente, alguns cientistas trouxeram uma ideia de que a juventude, a adolescência, ela duraria até 28 anos. Antes durava, esses mesmos aspectos de estudo, ela duraria até 24. E do que eles estão falando quando eles falam da juventude, da adolescência que vai até os 28? É o cérebro. O nosso cérebro está em constante desenvolvimento. Mas nos estudos neurológicos, eles identificaram que até os 28 nós estamos desenvolvendo capacidades essenciais que fariam nós sermos jovens.
Lembra daquele comecinho que eu falei, o jovem é impossível, ele tem certeza do que é, e ele é teimoso. Eles identificaram que muito, provavelmente, até os 28, a maioria de nós ainda está num estado mental do cérebro que ainda nos faz agir de forma impulsiva, muitas vezes teimosa. E aí vamos pensar, né? Eu comecei falando com vocês, quantos de nós conhecemos alguém que casou aos 12, que cuidava do irmão aos 7, que trabalhava com 13? E aí agora, de novo, não estou falando de 2000 anos, não estou falando da idade de Cristo, eu estou falando de 100 anos atrás, 60 anos atrás, a gente não tinha essa perspectiva de juventude. Nós criamos essa ideia. E aí eu acho que esse é um ponto muito relevante, é a gente saber que essa é uma evolução. Porque, e aí no próximo ponto eu vou falar disso, o Espiritismo, a moral espírita, já traz essa ideia do tempo necessário para essa evolução, do tempo necessário para o aprendizado. Então, vamos pensar, se a ciência está falando disso agora, o Espiritismo já falava há tempos. Tudo bem? Eu vou beber água. Alguém quer falar alguma coisa? Quer papear comigo? Vamos lá. A gente está bem de tempo, estamos bem tranquilos, dá para conversar. Ninguém? Muito jovem, recebendo orientações. Então vai ser aquela coisa constrangedora. Eu vou abrir minha água, vai ficar aquele silêncio e daqui a pouco eu volto a falar. 2 segundos. Na verdade, é sempre tudo um aprendizado, né, Jéssica? Não só em relação à adolescência, à infância e à juventude, mas a vida, o próprio envelhecimento, né? Então a doutrina nos ensina a enxergar o espírito imortal em suas várias fases e entender que a qualidade ou a extensão da vida nos convida a desenvolvimentos cada vez mais amplos, né? Gente, quem acabou de falar é a Nívia palestra aqui com bastante frequência. Foi ela que me convidou, me apresentou para ele para eu palestrar aqui. E eu considero a Nívia minha mãe no Espiritismo. Então, assim, o que ela fala é muito mais pertinente do que eu. Qualquer coisa eu sento ali, ela vem conversar com a gente. Mas vamos lá. A Nívia trouxe uma coisa muito importante, isso me lembrou de falar uma outra questão. Essa construção, e aí eu estou de novo falando de corpo físico, eu falei da juventude. Agora eu queria falar uma coisa que seria essa ideia do envelhecimento. Como que isso mudou também? Antigamente, e aí assim, a gente pode ver novelas, está reprisando, eu acho que é Rainha da Sucata. E aí você vai ver uma novela que é dos anos 80, final dos anos 80, eu acredito. E aí você vai ver as mães, quem é a avó, gente, 45 anos, assim, com aquela carinha assim de eu sou uma senhora. Né? As pessoas eram... sabe uma coisa que é engraçada? Isso tem na internet. Você já viu aquele programa? Quer dizer, não sei se todo mundo viu, mas existe Em Nome do Amor, com o Silvio Santos. De vez em quando você acha na internet, você acha alguns trechos. E aí você olha a cara dos jovens que estavam lá, você fala, gente, essa pessoa tem 50 anos, assim, está dizendo que tem 12, 14, perdão, mas 18, 19. E aí o que eu queria falar sobre essa questão do envelhecimento? Nós mudamos também a nossa perspectiva do que é envelhecer. Então, vamos pensar, né? Antigamente, uma pessoa, um senhor, uma senhora, eles estaria com uma calça social, uma coisa tradicional, uma camisa de botão, sabe, coisa de senhor. E hoje em dia, não. A gente veste como jovem enquanto é possível. Eu estou de calça jeans, eu estou com uma blusa, eu estou com uma regata. E não só nesse aspecto do vestimento, mas no aspecto do comportamento. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu vejo muito. Antigamente, quando a gente tinha alguém assim, um pouco mais velho, que formava na faculdade, era um acontecimento, saía no jornal, fulano com 50 anos formou em medicina, Beltrano não sei o que, fez um curso de não sei o que das plantas. E isso mudou. Hoje em dia, eu estava fazendo um processo seletivo para o doutorado, e aí os meus colegas que estavam ali, em sua maioria, eram 30, 40 mais, pessoas casadas, mães, pais, que vão para aquele espaço de estudo. E aí isso é bem legal, e por isso eu quis falar sobre isso, aproveitando uma fala da Nívia, que a gente vai perceber que, mesmo que ainda
aprenda socialmente essa ideia, né, do espaço de aprendizado, dessa paciência com quem aprende. Às vezes a gente pressupõe, porque a pessoa tem mais idade, que ela já tem ali esse aprendizado, mas a gente vai perceber que socialmente isso também já está mudando. A gente começa a ser mais tolerante com a pessoa que fala, vou estudar, vou fazer coisas diferentes, vou pintar o cabelo, vou viajar. Nós começamos a entender que a vida é muito mais longa. E só para a gente fechar, e eu prometo passar para o próximo ponto, isso tem a ver com o aumento da expectativa de vida. Então, quando a gente volta 50 anos para trás, a gente está falando de pessoas que morriam com 55. A gente está falando de pessoas que morriam no parto. Então, às vezes, você não teria mãe. E por isso que a irmã de 8 anos cuidava do bebê. Ou a mãe teria 10 filhos, e a irmã de 8 anos tinha que dar conta das crianças. Mas a gente mudou. Hoje em dia os casais têm menos filhos, hoje em dia a gente tem filhos mais velhos, e hoje em dia a gente vive mais, muito mais. A perspectiva de vida no Brasil está chegando a 75 para mulheres e 72 para homens. Então vamos pensar, lá voltando para o Rainer da Sucata, a avó de 45 já não faz tanto sentido para a gente. Porque naquele momento, no 45, eu estava batendo na trave para morrer. Hoje em dia eu tenho 30, 40 anos pela frente. Tudo bem? Vamos continuar. E agora essa daqui. Essa aqui é mais breve. Mas a gente aprende a vida numa escola. Só para contrariar? Cada noite é aniversário. Bora. O que é que a gente está falando aqui? E aí só vou fazer um pequeno parênteses. Eu estou com tempo, então começa a papiar. Eu, muito pequena, falei que eu era uma criança velha. E aí eu adorava ficar no meio dos adultos conversando. E aí um dia minha avó estava num grupo de amigas, assim, todas elas conversando alguma questão de alguém que já teve não sei o quê. E aí de repente ela conta, né? Não lembro, era muito pequena, ela fala. De repente você virou pra gente e falou, não, vovó, ele aprende, a vida é uma escola. E ela falou, de onde saiu isso? E aí depois ela foi ouvir a música, ela entendeu que a minha referência infantil, meu aprendizado e conhecimento era totalmente uma cópia do Só Pra Contrariar. Mas vamos continuar. O que a gente está falando aqui quando a gente fala que a gente aprende a vida é uma escola? Nós estamos dizendo desse espaço, desse aspecto, que nesse mundo de provas e expiações nós estamos existindo para aprender. E aí lembra que eu comecei dizendo que muitas vezes o reencarnar diversas vezes não é equivalente ao meu aprendizado. E aí a gente tem que fazer um pequeno adendo aqui. Eu gosto muito de usar essa analogia e provavelmente já usei aqui com vocês. Eu gosto de comparar a nossa vida espiritual, nós espíritos, com uma escola de fato. Então, quando a gente pensa no espírito, e a gente tem que lembrar, o espírito é o que permanece. Nós, como espíritos, por vezes estamos encarnados, ocupando o corpo físico, e aí nesse lugar eu sou alma. O que é alma? Espírito com corpo físico. Alma. Em outros momentos eu estou desencarnada. E aí eu sou espírito, porque eu estou sem corpo físico. Ok? Aprendizado. Eu aprendo quando eu estou encarnada? Com certeza. Mundo de provas e expiações, estamos aqui para tanto. Eu aprendo quando estou desencarnada? Com certeza. O que muda então quando eu estou encarnado e quando eu estou desencarnado? Eu gosto de trazer uma brincadeira que é assim: quando estamos encarnados, é igual ter uma professora particular. Não sei se aqui alguém já precisou de um professor particular, mas o que é? Ele vai olhar para você e falar assim: olha, a Lívia precisa aprender a ser menos egoísta, a ter menos ciúmes. E aí tem uma coisa que chama plano reencarnatório. E aí ele planeja o seu aprendizado. Você vai aprender? Não necessariamente, a gente pode muitas vezes. Mas tem um planejamento para que a gente faça. Ok? Agora, quando eu estou desencarnada, eu gosto de pensar que é como se fosse, pensa numa sala cheia de adolescentes, 35 adolescentes, cada um no ritmo e uma professora lá na frente. Eu vou aprender? Vou. Mas depende muito mais do meu interesse, da minha preparação,
Porque se eu quiser ficar olhando para a parede, mexendo no telefone, eu não vou ficar. E o meu tempo de aprendizado pode durar muito mais, pode demorar muito mais. Então, a gente entender esse conceito vai explicar e vai demonstrar, e aí eu vou, que assim, puxão de orelha, que a gente precisa aproveitar enquanto encarnados. Por quê? Enquanto encarnados, enquanto ocupando o corpo físico, ou seja, enquanto estamos como alma, esse é o momento de se aproveitar a sua professora particular. Alguém pensou para você estar aqui. Alguns espíritos, no estado mais maduro, inclusive participam desse planejamento. E aí você vai namorar com fulano de tal, você vai casar com Beltrano, você vai estar numa casa, e aí, sabe aquela coisa que a gente foge? Odeio a minha irmã, não quero nunca conviver com ela. Esse marido que eu arranjei é só problema. Esse filho que eu tenho não tem nada a ver comigo. Essa dificuldade que eu estou passando, eu não quero passar. E aí, qual que é a questão quando a gente tem esse comportamento? Eu paro de aproveitar exatamente... Certo. Eu paro de aproveitar exatamente esse espaço de aprendizado. Essa pedagogia, esse espaço desse mundo que serve a vida, que é uma escola. Então, e aí vamos fazer aquele paralelo lá com a população? Cada vez temos menos filhos, não é? Isso quer dizer que tem menos corpo físico para a gente encarnar. E essa é uma tendência mundial, não só do Brasil. A gente está falando de alguns países que eles estão implorando para as pessoas terem filhos, estão pagando para as pessoas terem filhos. Então, cada vez mais vai ser mais difícil reencarnar. Então, para nós que estamos aqui encarnados, aproveitem. Tem gente querendo e está faltando. E cada vez mais vai faltar. Então, é essencial. Aproveitem esse corpo que a gente está. Bora. A pedagogia divina. A Terra, como esse lugar, dessa escola evolutiva, provas, e aí as provas são as experiências, e aí a gente traz esse lugar mesmo, esse lugar que eu escolho passar por provas. Se eu não escolhi, alguém com mais entendimento escolheu comigo. Quando a gente fala das expiações, e eu sempre acho que as expiações assustam, né? A gente fala assim, nossa, as coisas que eu fiz, aquilo que eu estou pagando, e o que eu estou sofrendo, e aí eu quero trazer um ponto importante nesse lugar. O que você tem que ter é o aprendizado. O que isso quer dizer? Vamos pensar. Numa circunstância muito desafiante, na minha outra vida, eu matei alguém. Eu matei alguém com um tiro no coração. E a pessoa sofreu muito. Até um certo ponto, a gente falava assim, então, nessa vida agora, eu tenho que morrer com alguém que vai me dar um tiro no coração. Ou pior ainda do que a pessoa que eu matei. Porque eu tenho que espiar essa situação. Mas a gente já tem maturidade, conhecimento suficiente para entender que o que eu preciso não é sofrer como aquela pessoa sofreu, não é morrer como aquela pessoa morreu. Eu preciso do aprendizado. E às vezes o aprendizado é o quê? Ser mais calmo, ser mais paciente, ser acolhedora. E eu posso ter esse aprendizado sem precisar morrer com um tiro no coração. E aí esse é um detalhe assim, que faz toda a diferença. Vamos pensar, vamos voltar para a nossa ideia da escola. Estou lá na escola, estamos encarnados, então a gente tem lá a professora particular, o professor particular, que planejou para a gente como a gente tem que aprender e o que a gente tem que aprender. Se eu aproveito ao longo da minha vida para aprender o que é necessário, eu não preciso de passar pela grande expiação. Muitas vezes, e aí pensa lá na escola, você tem a prova, tem o exercício de casa, aí depois tem a prova. Aí se você não consegue naquele semestre, aí você tem a recuperação. E aí se você não consegue, você vai caminhando, e no final do ano tem a grande recuperação. E aí pensa que é bastante semelhante a isso. Você vai ter a prova, o exercício, você tem espaço de aprendizado. Se você não aprende, a gente tem lá a recuperação. Se você ainda não aprendeu, tem a grande prova. E se você não aprendeu, você tomou bomba. Ok? Vamos continuar. Quando a gente reencarna e vive de novo, a gente toma bomba.
Não, eu não acho que a gente poder falar um pouquinho disso. Deixa mais um momento da Não água. necessariamente, né? Não Não necessariamente. necessariamente é porque tu profunda, porque tem muita coisa para aprender ainda pela frente. E aí a gente precisa avançar no aprendizado, né, Jéssica? Vou pegar e aí a gente vai juntar essas duas coisas. Vamos continuar usando a ideia da escola. Geralmente, as escolas, para você passar de ano, você tem que tirar 60. Então, 60 é o mínimo para passar de ano. Ok? E aí, ao longo do meu ano, eu tenho uma série de coisas que eu tenho a aprender para chegar aos 60. Na vida, nós também temos uma série de coisas para aprender para chegar aos 60. Só que aí, a nossa meta não é os 60. A nossa meta é o 100. Quem é o 100? Cristo. Cristo esteve aqui na Terra para mostrar para a gente que é possível uma vida crística encarnada nesse mundo. Jéssica, eu vou tirar 100 nessa vida? Provavelmente não. Na próxima, também não. É a meta. Eu quero ir para lá. É aquela coisa assim, né? Eu não sei quem aqui lembra, né? Ou está acostumado com essa coisa de escola. Se você fica lá nos 60, a chance de tirar 59 é grande. 59 não passa. Então você tem que ter uma meta de 70, pelo menos. Você tem uma margem ali de dar ruim. Então é esse o lugar. E aí se você, né? E aí nós espíritas, nós sabemos que a meta não é o 70. A meta é Cristo. É o 100. E isso é importante, e a gente fala da questão do não tirei 60, tomei bomba. E aí, diferentemente da escola, e algumas escolas já conseguem ver nesse aspecto, eu não preciso tirar 60. Reconhece-se o bom espírito, o bom espírita pelo seu esforço. O que isso quer dizer? Se eu vim para essa vida, a minha nota anterior, ano passado, vida passada, eu tinha tirado 10, se nessa eu tirei 12, já melhorou. É suficiente? Ainda não. Tenho muito a aprender? Com certeza. Mas a vida espiritual nos permite isso. Aí a gente continua. Nenhuma ovelha ficará para trás. Eu gosto muito dessa fala porque eu acho que ela é muito acolhedora. Porque às vezes a gente entra para essa vida e fala, o que eu fiz? Eu desperdicei. E aí a gente tem que ter a ciência que nenhuma ovelha ficará para trás. Eu contei aqui algumas conversinhas atrás que está cada vez tendo menos corpo para reencarnar. Então, muito provavelmente, quando nós deixarmos de estar aqui, né, fisicamente, nós vamos talvez demorar um pouquinho mais para reencarnar. O que isso quer dizer? Pode ser, em algum momento, que eu não consiga reencarnar nesse mundo de provas e expiações que hoje em dia é a Terra. Porque a Terra também está evoluindo. E aí, o que vai acontecer? Pronto, a Terra, né, passou, deixou de ser mundo de provas e expiações e eu ainda não tirei 60. E aí, o que faz? Você vai para um outro lugar, para você ter o seu aprendizado. Então, por isso que eu acho que a ideia de falar, você tirou bomba, é muito forte. Eu acho que talvez seja uma ideia assim de, não foi o suficiente. O seu professor particular, sua professora particular tinha criado, tinha dado espaço para muito mais aprendizado. Você não aproveitou o suficiente. Mas, e aí vem outra questão espírita, o conceito básico. A gente não está no 10 e volta para o 9. Espírito não volta. O que eu aprendi está estabelecido. Posso desperdiçar? Posso não aproveitar? Posso, mas está ali. Eu não passo da nota 10 para a nota 8, 9. O que vai acontecer? Do 10 eu passei para 11. Posso continuar no 10. Mas o que eu já estabeleci, o que eu já aprendi, permanece. Vamos continuar. Aprender é inevitável. E aí o que a gente tem que pensar? Jéssica, eu vou pirraçar. Eu não quero aprender, eu não vou aprender. Eu não vou na casa espírita, eu não vou conversar com ninguém, eu não vou conviver. Você pode fazer todas essas escolhas. E às vezes a gente faz. Mas o seu aprendizado é inevitável. Isso quer dizer o quê? Sabe aquela coisa? Não vou na casa espírita, não quero saber de evolução moral, não quero saber de Deus, mas a pessoa percebe um aprendizado, às vezes, vendo um animal passando, convivendo com o seu bichinho dentro de casa. O aprendizado é inevitável. A gente vai evoluir.
A escolha é rápido ou devagar. Como que eu vou aproveitar minhas oportunidades de aprendizado? Seja encarnada ou desencarnada. E aí só um detalhe importante. O aprendizado que eu tenho enquanto encarnada, enquanto alma, é essencial para quando eu estiver desencarnada. E aí, se a gente lembra, né, de livros como Nosso Lar, a gente vai lembrar daqueles aspectos de pessoas que, por vezes, não acreditarem em Deus, ou por não acreditarem, né, em reencarnação, que elas morrem e ficam lá paradas. Por quê? Eu não acredito nisso. Então, até que aquele espírito toma consciência que há uma vida, que há um aprendizado, passou séculos. Porque quando a gente pensa, né, na vida desencarnada, a gente não está falando desse tempo nosso, 1 ano, 2 anos, é séculos. O tempo passa de uma forma, vamos pensar assim, diferente quando a gente está falando da pessoa ali que vai para reencarnar. Então, o que a gente aprende, o que a gente entende aqui, faz com que quando a gente chegue do lado de lá, né, como se fosse um espaço físico, né? Eu estou do lado de cá, depois vou para o lado de lá. Mas quando a gente está desencarnado, que a gente consiga rapidamente entender, opa, eu morri, peraí, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender? Para onde que eu vou? Opa, perdão, entendeu? São essas coisas que a gente aprende aqui que servem para lá. Diga. Sim. Se uma coisa acontece repetidas vezes na nossa vida, é porque a lição não foi aprendida. Onde buscar então a resposta? Porque às vezes a gente parece que está travado, cego, não sai do lugar, e aquela coisa vai acontecendo. Aí muitas vezes até piora, mas outras vezes é a mesma coisa, outra coisa de novo. Que fala, né? Errar uma vez é 1 ano, 2 vezes é comigo, mas aí parece que a gente está travado naquele erro. Como você chama? Mariana. A Mariana trouxe um aspecto aqui muito legal, não sei se todo mundo ouviu, mas ela falava do quê? Peraí, tem vezes que eu, né, estou aqui, eu cometo um erro. É muito comum assim às vezes. Eu estou relacionando com uma pessoa, e aí essa pessoa é muito difícil. E aí o que eu faço? Eu termino com essa pessoa. E eu começo a relacionar com outra. E aí no começo é lindo, tá tudo bom. Passou um tempo, eu estou vivendo o mesmo problema que eu vivi no ano passado. Acontece com o emprego também. Essa minha equipe é terrível, essa minha chefe é insuportável. Eu saio daquele emprego, vou para um outro. Perfeito, melhor lugar, não tinha coisa melhor. Passou um tempo, eu estou no mesmo problema de novo. O que isso fala, Mariana? Eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Vamos pensar na ideia do plano reencarnatório, do professor particular que criou as tarefas para você. Vamos dizer que eu preciso aprender a fazer conta, equação do 2º grau, ok? Aí vai ter lá o exercício. E aí eu preciso fazer o exercício. Só que aí, Mariana, eu falo assim, não vou fazer, não quero fazer. Ou eu faço tudo errado e eu não aprendo. O meu professor particular vai falar assim, você precisa aprender. E aí ele vai me dar a mesma tarefa de novo. E aí de novo eu vou estar lá fazendo equação do 2º grau. E aí eu vou aprendendo. Não aprendo. Chega uma hora que eu não saio desse lugar. Eu podia estar aprendendo, sei lá, eu não sei de matemática, mas a próxima coisa aí depois de equação do 2º grau, e eu estou travada naquela, porque eu não consegui passar, eu não consegui evoluir. Na vida é muito semelhante. Enquanto você não tem o aprendizado, a prova não passa. Você repete a prova. E algumas vezes a prova vai vir de pessoas diferentes. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu nunca lembro qual é o capítulo nem qual é o item, mas é fácil de achar, que ela fala assim, se eu não, vamos fazer assim, vamos levantar as mãos agora. Todos nós concordamos que esse é um mundo de provas e expiações? Levanta a mão quem concorda, só para eu saber. Ok, este é um mundo de provas e expiações. Concordamos com isso? Então, você não pode reclamar de quem traz a prova e expiação para a sua vida. Percebe que é incoerente? Se você concorda com o primeiro, este é um mundo de provas e expiações, eu não posso reclamar de quem traz prova e expiação para a minha vida. Porque senão não tem prova e expiação. E aí, eu acho que é exatamente isso, Mariana. A gente chega ali num problema e a gente olha para o problema e fala, não quero, vou terminar, vou sair de casa, não vou conversar, vou sair desse emprego, vou sair da casa espírita, lá não está funcionando. E aí
a gente foge do aprendizado. E só um detalhe, tá, gente? Não estou falando que você tem que permanecer num relacionamento ruim, numa pessoa que explora. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que saber o que eu preciso aprender e aproveitar quem está trazendo a prova e expiação para nossas vidas. Algumas vezes somos nós mesmos, tá? Tem vezes que a gente vai lá buscar a tal da prova e expiação. Mas a gente tem que saber aceitar. Porque não dá para acreditar que é mundo de prova e expiação e recusar que a prova é expiação. Não tem lógica. Ok? Então eu acho que é exatamente isso. E daqui a pouco, eu acho que eu vou dar uma solução, talvez, uma proposta de como a gente pode olhar para isso. Deixa eu ver. Estamos caminhando. Já mudamos. A beleza de ser uma eterna aprendiz. Isso é fácil, né? Cantar e cantar e cantar. É disso que a gente está falando. Lei do progresso. Quando a gente vai ali para o livro dos Espíritos, a gente sabe, né, é bem determinado, e eu acho que isso é uma questão muito interessante do Espiritismo. O Espiritismo não é a doutrina esclarecedora. Ela traz luz para aquilo que, por vezes, a gente ainda não compreendia. O Espiritismo inventou alguma coisa? Não. Ele só trouxe luz porque a gente, às vezes, não compreendia. O que isso quer dizer? Eu adoro que o Espiritismo é direto. Eu sei que a gente ama, e eu gosto também de ler o romance espírita, né? Aqui na casa de Augusto César Neto a gente tem 3, 4 livros. E isso é ótimo, porque isso ajuda a gente a compreender na experiência, no relato do outro. Mas, se você abre o Pentateuco, se você abre certas obras, elas são diretas. Tem que fazer X, não pode fazer Y, tem que fazer Z. E aí, o livro dos Espíritos, ele traz esse detalhe, ele vai estabelecer quais são as leis que eu tenho que cumprir. E aí, né, como advogada de formação, como eu sou, eu sei que a lei não pode ser descumprida. Se descumprida, ou seja, se eu não cumprir aquela lei, se eu não a fiz, eu vou ser penalizado. E aí tem um detalhe que eu adoro, o direito fala isso, que mesmo que você não saiba qual é a lei, você tem que responder. Você está de acordo com ela. E se você fizer errado, você será penalizado. Sabe onde acontece muito isso? Com pessoas mais velhas ou com pessoas mais jovens que tem passarinho em casa, papagaio, coisas silvestres. Por muito tempo a gente podia ter, o pessoal tinha viveiros, coisas absurdas de animais assim. Hoje em dia é proibido. O IBAMA não permite que você tenha papagaio, a não ser que ele esteja registrado, com uma série de questões. E aí, o que acontece? De vez em quando a pessoa tem lá o papagaio dela, está lá, já tem tempo, está ali, e aquela pessoa, sei lá, alguém denuncia, alguém aparece, bate o IBAMA na porta da sua casa. E aí, qual que é a primeira fala? Eu não sabia. E aí, o que vai acontecer? Eu não saber quer dizer que eu faço, tudo bem, que pena, você não sabia. Então, não, eu pago a multa, o papagaio vai embora. E aí, quando a gente está no lugar espiritual, é a mesma coisa. Lembra que eu falei das pessoas que, por vezes, negam a existência de Deus, negam a existência da vida pós-morte, negam a existência da reencarnação? Essa pessoa, ela se recusou a saber, ou seja, ela não sabia. Quando ela morrer, ela vai sofrer as consequências da mesma forma. Ela vai ter um tempo de evolução dela prolongado, ela vai ter que tomar consciência. Isso não opera. E aí, por quê? E aí a gente volta para esse espaço da lei do progresso e do livro dos Espíritos com as leis e a doutrina esclarecedora que é o Espiritismo. Mesmo que eu e vocês escolhamos, eu não vou abrir, eu não quero saber, eu não vou na casa espírita, eu vou fugir desse aprendizado. Mesmo que a gente faça isso, lembra lá? O aprendizado é inevitável. Eu vou sofrer as consequências. Então, vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo, a maioria de vocês está acordado, está me ouvindo de fato, vocês já sabem, tá bom? Não dá para falar que eu não sei. Logo, por gentileza, cumpram. Tá bom? A quem mais é dado, mais será cobrado. Essa é a melhor frase, vocês ouviram? A quem mais será dado, mais será cobrado. Sabe a parábola dos talentos? Eu acho que assim,
mas um pouquinho de devagação, vai bater. Eu adoro a parábola dos talentos, e eu acho, e ele também, sabe uma que me provoca muito? Aqueles trabalhadores da vinha. Foi buscar trabalhadores, e aí uns começaram mais cedo, o outro chegou por último, ele ganhou o mesmo, porque chegou cedo. Eu falo, mas peraí, ele trabalhou 2 horas, eu trabalhei 6, por que ele está recebendo mais do que eu? E assim, tem uma análise que eu gosto muito dessa parábola, também da parábola dos talentos, que ela vai falar desse a quem mais será dado, mais será cobrado. Ou seja, para vocês que estão aqui, nós estamos tendo uma conversa, para a maioria de vocês pelas carinhas, eu sei que vem com frequência, mais está sendo dado, mais será cobrado. E aí, só um detalhe, dá para definir mais um tiquinho. E aí, gente, isso é uma coisa muito importante. Porque às vezes a gente olha com esse olhar de quem mais foi dado, e aí aqui, tá? Deve você ficar orgulhoso do tipo, a mim foi dado mais, eu tenho mais talentos. Esse lugar, né, desse orgulho que eu me encho, eu vou à casa espírita, minha família é espírita, e eu frequento a casa espírita desde não sei quando. Esses talentos que mais nos são dados, sim, eles estão de acordo com o nosso merecimento, estão de acordo com a nossa evolução espiritual. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso quer dizer também que você tem que entregar mais. E aí também na parábola dos talentos, lembra que aí teve aquele que enterrou por medo de perder? E aí ele é penalizado, tira tudo dele, e você fala, gente, que situação é essa? A pessoa fez, guardou, ela entregou, ela não perdeu, ela ainda entregou. Porque alguns de nós perdem, né? Você tira 20, você acabou com 5, 0. Ele não, ele guardou e entrega o mesmo tanto. Mas, o que aconteceu? A quem mais será dado, mais será cobrado. Ele recebeu 10, é para entregar 40. Ele entregou só 10. Ou seja, você foi cobrado por mais e você não entregou. Tudo jóia? E é... Diga, vai lá. Eu acho que é muito que tem a ver com o que a Mariana falou, no sentido de, e você colocou agora, né? Que quanto mais é dado, mais será cobrado. Não aceitação, mas relevar. Né? Não aceitar, mas relevar. Quando a gente começa a ter um entendimento maior, né? Da prosperidade, aí a gente está no emprego, que é isso que você falou anteriormente. Eu quero sair, alguém. Aí quando você muda, você vê a mesma situação, mas aí você já passou por um processo e você pode aplicar de forma diferente para tentar mudar, né? Aquela situação que a gente está no momento, está bem agradável. Como você chama? Gente, a Elaine trouxe um detalhe aqui, como eu vou repetir, porque não sei se todo mundo ouviu, mas ela falava da questão da gente reconhecer essa repetição e aí entender, tem uma frase filosófica, você nunca tomará banho no mesmo rio. Por quê? A água está correndo. Então, se eu tomei banho hoje naquela água, a água de amanhã não é a mesma. O que isso quer dizer? Que mesmo que eu esteja ainda repetindo a mesma situação, que eu ainda não tenha aprendido, a Jéssica que passou pelo relacionamento ruim 1, não é a Jéssica do relacionamento ruim 2. O aprendizado é inevitável. Eu ainda não aprendi o suficiente para não passar pelo novo relacionamento ruim, mas sempre no melhoria de 15. Talvez não foi 1 ponto, não. Talvez foi 0,1. Você passou de 10 para 10,1. Mas a gente tem sempre uma evolução. Tem que haver aprendizado, né? Tem que haver aprendizado. Nem que seja com erro. Eu acho que principalmente com o erro, né? Não, peraí, volta. Tem uma... Vai dar. Gente, eu tô perdida no tempo e espaço, tá? Essa é uma questão minha, assim. Tanto que eu tô com um relógio imenso aqui, mas eu tenho que vigiar, porque senão eu vou me perdendo no tempo. O meu marido geralmente tem essa função na minha vida, ele me ajuda a ajustar. Ele fala, Jéssica, menos, tá demais. Não vai dar tempo. Mas, como aqui a gente tem um reloginho ali, um relógio imenso tá aqui no meu braço, eu tenho que ficar me lembrando toda hora. Vai acabar, para de falar, para de senão não vai dar tempo, tá bom? Mas só uma historinha muito rápida. A Nívia falava assim, a gente tem que aprender e muitas vezes a gente aprende pelo erro. E aí tem uma história muito bonitinha
É uma história hinduísta, mas quem eu ouvi falar sobre isso foi a monja Coen. E aí o que ela fala? Nós somos todos como burros. Sabe o burrinho, o animalzinho? Ok. O que ela diz sobre ele? A maioria de nós, quando está passando por uma situação, como está no burro ou no cavalo, ele tem que aprender a caminhar. Quando ele está ali, né, caminha com alguma coisa ali nas costas, ou uma pessoa nas costas, ele tem que andar reto, ele não pode desviar, ele tem que prestar atenção. E aí, para aprender no processo de aprendizado, alguns de nós somos como o cavalo esperto. O que acontece? A pessoa que está me guiando, ela fala, opa, mantém reto. Só ele segurar ali na rédea, puxar um pouquinho, eu falei, opa, entendi, vou andar reto. Porém, alguns de nós não aprendem com a puxadinha de rédea. Precisa de uma forte, daquela que vai, opa. E alguns de nós aprendem com isso. Porém, a maioria de nós precisa do chicote. Hoje em dia nem pode, porque está proibido essa questão de animais de transporte. Mas, sabe aquele chicotinho que o pessoal carregava e dava aquela lombada? A maioria de nós aprende quando toma lombada. Quando toma aquele chicote. E alguns de nós não aprendem nem assim. Você apanha, você sofre, está machucado e você não aprende. E aí, qual que é a ideia? E talvez essa é o nosso foco. Nós precisamos ser pessoas, cada vez mais, que aprendem como? Só puxadinha de rédea eu entendi? Às vezes nem isso comigo, eu vejo ali a situação com o meu vizinho, eu vejo o cavalo para do lado e eu falei, ó, peraí, se eu fizer aqui, eu vou ter problemas. Se a gente consegue fazer isso, lembra que eu disse? A questão que eu tenho que fazer não é passar pela expiação, não é morrer com um tiro no coração, porque eu matei alguém com um tiro no coração. O que eu tenho que ter é um aprendizado. E eu posso aprender com a puxadinha de rédea, ou eu posso aprender com um chicote no ombro. Essa é a questão de escolha e esse é o aprendizado que a gente tem que ter. Vamos lá, que a gente está no item 5, só tem mais um que é o 6. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. Essa é uma música do João Nogueira, eu a conheci com o filho dele, João Nogueira, cantando, chama Espelho. É uma música muito bonita e essa é a última frase da música. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E aí, do que eu estou dizendo quando eu falo desse espelho? Esse espelho é um lugar reflexivo, que eu olho para mim. Sabe aquela assim, muito comum com nós mulheres, mas alguns homens também? Quando você entra num lugar que tem espelho, no elevador, aí você dá aquela conferida, você, cabelo, a boca, né? É isso. O espelho é esse lugar que eu dou aquela olhadinha e falo, opa, né? Tá bom? Tá ruim? E aí, Mariana, eu acho que eu falo a questão da solução. Muitos de nós não olham para o espelho. Porque meu medo maior é o espelho se quebrar. E aí o que a gente faz? A gente foge. Não quero ver. Sabe o dia que você acordou de cabelo ruim? Não, você não entende isso, porque o cabelo tá dando nada. E você vestiu a roupa, ela tá horrível, você sente que ela tá horrível. Nesse dia você não olha no espelho. Você chega no elevador, você fica de costas, fala, eu não quero ver. Acontece muito com foto. Hoje em dia a gente vê foto mais rápido. Mas na nossa época, tinha que revelar fotos. Aí você esperava, chegava a foto e falava, nossa, rasga, esconde. Por quê? Eu não quero olhar para o meu espelho. Eu não quero lidar com aquilo que eu estou vendo. E aí, né, por isso que eu acho que essa é a proposta, e talvez vou pensar numa solução. Essa é a importância que a gente olhe para o espelho. A mesma situação está repetindo na minha vida com frequência? Eu estou mentindo sempre? E aí é uma coisa engraçada, você começa mentindo uma coisa grande, tipo assim, tive que faltar do trabalho. Nossa, meu filho passou mal. Mas chega uma hora, você está mentindo porque você não quer levantar. Então, tipo assim, não, eu estava muito cansada, eu não pude levantar, e a louça ficou na suja, a louça ficou na pia. E às vezes o que está acontecendo é só que você estava com preguiça, estava mexendo no TikTok, eu não quero levantar. Alguém já te batesse a fazer isso? Não, somos adultos, então eu não quis lavar, vai ficar lá na pia, quando eu quiser eu lavo. Mas se a gente se habitua a mentir, se a gente se habitua ao comportamento,
permite ele em tudo, em todas as circunstâncias. E aí, por isso, o aprendizado é tão necessário. Na última vez que eu estive aqui conversando com vocês, foi no finalzinho do ano passado, eu dei um exemplo lá de casa. Quando a gente vai ao shopping, eu convidei vocês a fazerem o mesmo. Quando a gente vai ali no shopping, tipicamente shopping, você faz a refeição, aí você leva a sua bandeja, você senta, come. Uma das questões que eu acho que é muito desconfortável é a pessoa acabar de comer e ela deixa a bandeja dela ali. Muitas vezes não só a bandeja, o lixo, a sujeira. E aí, quando é você que chega para comer, você fala, nossa, não tem uma mesa limpa. Esse pessoal que trabalha aqui não cuida direito. E aí você senta, você junta com raiva aquelas coisas, leva lá, ou chega a pessoa, né, que cuida disso, limpa a mesa, e aí você acaba de comer e faz a mesma coisa. Você deixa a sua bandeja em cima da mesa. Você aprendeu? E aí, e era esse exemplo que eu queria dar. Nós ensinamos a Maria Cecília que não basta ela pegar a bandeja dela e tirar da mesa. A quem mais será dado, mais será cobrado. Então, o que a gente ensinou? Você vai tirar a sua bandeja. Se tiver outras bandejas, quando você chegar, você vai tirar as outras bandejas. Você não vai deixar migalhas na mesa, você vai limpar a sua mesa. E quando você for colocar a bandeja no lugar certo, você vai pegar um papelzinho e vai jogar comida no lixo. Porque nada pior quando você vai ter que lavar uma louça e está cheio de comida no prato e a pessoa colocou água por cima. Imagina que fica num restaurante lavando 30, 50 pratos com aquela comida que está lá, ó. E aí a comida endurece, fica ruim de tirar. Gente, não custa. Pegou e o mesmo peso que você limpou a boca, você vai ali, ó, tem um lixinho. Joguei a comida fora. Eu adiantei para quem vai lavar, eu adiantei para quem cuida do lugar e eu aprendi. E aí, foi dado esse conhecimento. Logo, você corresponde com o quê? Não basta 10. Tem que ser pelo menos 10,1. E isso se faz essencial porque esse espelho da consciência precisa demonstrar para a gente onde que a gente está errando. E às vezes o erro está na bandeja que fica na mesa do shopping. Está na irritação quando você lida com isso. Sabe o que isso às vezes é? Preguiça. Tem quem cuida. Outra coisa, quem leva no carrinho para o mercado? A pessoa vem com o carrinho, coloca as coisas no carro e ela larga o carrinho ali, tipo, onde o carro dela não bate. Mas o do outro não importa. Aí na hora que eu vou no supermercado, não tem carrinho disponível. Aí eu vou reclamando, igual o rabugento. Aí eu vou lá e pego o carrinho dessas pessoas que não guardam. Aí quando eu acabo de fazer a compra, eu faço a mesma coisa. Eu aprendi? Não. E aí, se eu tenho que aprender a não reclamar, a não fazer aquilo de novo, se a situação do carrinho do supermercado, da mesa do shopping não me ensina, a tarefa vai aumentando. E vai ficando cada vez mais difícil, porque eu não tive o aprendizado. Agora está acabando, eu preciso já acabar. E pro fim, bora! Só para a gente passar, não vou conseguir falar muito, mas Santo Agostinho, ele dá um método que seria o exame de consciência diário, tá? É todo dia. O que eu fiz de errado? Você pode tanto fazer esse exame de consciência principalmente, pode usar o seu, aí todo mundo tem um WhatsApp, né? Você abre aquele grupo, eu comigo mesma, todo mundo tem esse grupo. Digita ali, ó, hoje eu menti, hoje eu fiz isso. Por quê? Isso vai te ajudar a perceber onde você segue errando continuamente. E aí vai te ajudar a mudar. Tá no livro dos Espíritos, tá, gente? Essa aqui tá bem explicada e a gente acha na internet facinho. Tem gente que vende, inclusive, os caderninhos pra você fazer. E aí a gente acaba. E já não pergunto se isso é tudo. Não, pera, vamos de novo. Deixa eu ler de cá, porque... espera aí. Já não pergunto se isso tudo é certo. Use esse tempo para recomeçar. Aí você fala, nossa, shot da alegria. Mas eu tô rindo à toa. E aí, o que é essa questão e por que acabar feliz? Porque algumas vezes, quando a gente lida com a responsabilidade, dói. Sabe quando a gente fala assim, nossa, que saudade do tempo que minha preocupação era só fazer eu para casa, tomar meu Todd e ver desenho.
E à medida que a gente vai crescendo e evoluindo, as responsabilidades aumentam. Temos boletos para pagar. E aí, esse convite à responsabilidade, às vezes assusta. E eu não quero passar por aquilo. E a gente já vem conversando tudo aqui. O aprendizado é inevitável, você vai passar, você tem que vivenciar essa experiência. Então, é importante que a gente tenha responsabilidade espiritual. Aproveita a sua encarnação, aproveita esse corpo físico que você está ocupando, porque daqui a um tempo não vai estar ocupando. E tem gente querendo ocupar. Sabe quando a gente fala com a criança, você está desperdiçando comida, tem gente passando fome? É a mesma coisa. Você está desperdiçando uma vida, tem gente querendo encarnar. O recomeço é a lei divina. E aqui... Está acabando? Aqui é a gente trazer uma ideia, eu acho que eu queria usar Santo Agostinho para isso. Santo Agostinho, né, na encarnação que ele teve como Santo Agostinho, ele foi uma pessoa que até o fim da juventude, vamos pensar que a juventude, né, na época dele era muito menor que a nossa juventude, ele era um cara extremamente irresponsável. Ele tem, né, um livro, a própria biografia que ele escreve dele mesmo, e ele fala, eu vivia bebendo, no sexo, nas coisas, inúmeras questões, eu traía minha esposa. Mas, no momento, ele conhece a Cristo, e ele muda o comportamento dele. E por que eu queria fechar com Santo Agostinho e com essa ideia que o recomeço é a lei divina? É porque, às vezes, quando eu olho para Cristo, parece estar muito distante, né? É o 100. E eu falo, gente, não vou chegar no 100. Não vai dar. E aí a gente faz pirraça. Eu não vou fazer. Aí você fica lá de mal. Mas se a gente pensa em uma pessoa como Santo Agostinho, sim, é um espírito elevado, sim, tem inúmeras questões, mas a gente percebe que ele desperdiçou uma parte da vida dele. Dá tempo, gente. Dá tempo. Você pode, nós não sabemos, mas você pode desencarnar hoje. Até você desencarnar, você tem espaço para você melhorar. Talvez não vai dar para sair do 10 para o 60, mas dá para sair do 10 para o 10,1. Tudo bem? Acabei. Foi pontual. 1 minuto. E aí, pessoal? Acho que acabou. Acho que foi. Mas, enfim, eu só queria falar, quero agradecer a vocês. É sempre uma oportunidade boa. Eu sempre lembro, assim, que o ouvido mais próximo da boca é sempre meu. Ou seja, esse é o meu espaço de aprendizado. Eu preciso aprender e eu agradeço a oportunidade que vocês me dão de aprender com vocês. Tá? Eu tinha colocado ali o meu telefone, o meu Instagram, para quem quiser conversar. Eu adoro conversar. Então, quem quiser conversar sobre isso, outras coisas, é só me chamar, eu passo, a gente conversa. A Erika também tem, pode passar. Outra questão, e aí para acabar, nessa apresentação, eu posso mandar para quem quiser. E aí, a última página ali era a bibliografia, referência bibliográfica. Então, todas as referências do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, a reflexão daquela questão do 28 como nova juventude, tudo está ali, tá? Então, quem quiser pesquisar, quem quiser ler, também é uma possibilidade. E a última fala, quando a gente está falando do espaço de aprendizado, de crescimento, eu vou trazer aqui uma sugestão de leitura, que é o livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é exatamente esse espaço onde nós podemos nos reformar sem nos maltratar. É um livro didático, tá? Direto, vai ensinar, faz isso, não faz aquilo, faz desse jeito. E aí é uma boa leitura, tudo bem? Deve ter na biblioteca, não é, Jéssica? Tem na biblioteca, quem não puder comprar ou não quiser, você acha lá. Quem não tem costume de ler, gosta de ouvir, tem no YouTube, várias pessoas lendo o livro. Então, sim, dá para ler, dá para ouvir também. Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Silvio. Aí tá, pronto. Telefone, WhatsApp, e-mail, para quem quiser, estou à disposição, tá bom? Só chamar. O segundo é o e-mail? É o Instagram, partilhar com você, e o último é o e-mail, tá? Gente, me chama pelo WhatsApp. Pode chamar no Instagram também, mas no e-mail, né? Não faça como os incas e os maias.
Pronto, é. Paciência, amor, por gentileza, obrigada. Pronto. Pessoal, vamos fazer aqui um exercício comigo? Nós vamos aqui fechar os olhos, quem se sentir à vontade para isso. E eu vou pedir para você vai cheirar uma flor. Inspira, puxa o ar. Cheira uma flor. Sopra uma vela, coloca o ar para fora. Expira. Mais uma vez. Cheira uma flor. Sopra o ar, sopra a vela. Uma última vez. Cheira uma flor. Agora segura um pouquinho o ar. E sopra a vela assim. Isso. Senhor, agradecemos a oportunidade que tivemos na tarde de hoje de conversarmos acerca dos fundamentos, dos aprendizados que Cristo nos mostrou possível. Agradecemos a Casa de Augusto César por nos acolher, por cuidar de cada um de nós, aos bons espíritos que orientam essa casa e sustentam as pessoas que aqui trabalham e nos permitem esse espaço acolhedor, esse espaço de aprendizado. Que sejamos, Senhor, um pouquinho melhor do que começamos no dia de hoje e que possamos, principalmente, colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que aprendemos, para que possamos ser luz nos lugares mais necessários. Que assim seja, graças a Deus.